você acha dessa dinâmica de relação sem compromisso? Existem várias lentes a partir do qual você pode olhar isso. Tá. Então, pessoas podem olhar para o mesmo caso e ver de formas diferentes, porque tem a ver com a lente a partir do qual você enxerga. Se a gente for olhar pela lente da cultura, você vai fazer uma leitura. Se você vai olhar pela lente da escritura, você vai fazer uma outra leitura. Não porque a escritura é atrasada, mas é porque a escritura tem um padrão ético que ofende o comportamento moral contemporâneo. E relembrando, não tem como dizer que o princípio é ultrapassado se ele é eterno. Se o princípio é eterno, ele é atemporal. E o que acontece é que a gente vai se adequando e se adaptando à cultura e relativiza a escritura. Existe uma prática na cultura que é a prática do utilitarismo materialista, né? O valor da pessoa não está no significado dela, mas na utilidade. No que ela pode te oferecer. Exatamente. Então isso é uma transgressão contra um princípio eterno, né, do homem à imagem e à semelhança do próprio Deus. Então quando eu olho para o outro, o meu olhar para o outro tem que ser não pensando na utilidade, no que eu posso ganhar me relacionando com o outro, mas sim o que eu posso oferecer ao outro. Então essa lógica do acasalamento descomprometido é mais animal do que humano. Ele desumaniza o ser, porque o ser humano, ele tem dignidade, né? Ele tem valor no seu significado, no quem ele é como pessoa. O que eu acho sensacional é como Jesus olhava para uma prostituta e via nela valor no seu significado e não na sua utilidade. E mostra o quanto as nossas lentes estão comprometidas com a cultura. Então não tem como a gente falar sobre a relação monogâmica a partir da lente da cultura, porque a partir da lente da cultura materialista, utilitarista e talvez nihilista, no sentido é preciso amar como se não houvesse amanhã, então não existe amanhã, eu vou viver tudo hoje, entende? Então é uma perspectiva assim bem predatório. Então você vê que por trás de uma ação tem uma ideia, a gente chama isso de genealogia das ideias. Você vê um comportamento, existe uma ideia por trás desse comportamento, você não está apenas reproduzindo o comportamento, você está reproduzindo uma ideia. Então para falar sobre essa questão relacional, a gente coloca a lente aí do princípio da lei espiritual. A Bíblia fala de amar com todo o coração, toda a alma, toda a força. Ele começa a dizer, o Senhor é o único Deus. Amarás com todo o coração, toda a alma e toda a força. Único fala de exclusivo. Toda a alma, toda a força e todo entendimento fala de total. Então isso reflete não só que Deus é amor, mas que Deus tem uma forma de amar. Deus ama com exclusividade e totalidade. Entende? A relação é exclusiva e só quando ela é exclusiva ela pode ser total. Se ela não é exclusiva, já não é total. Se não é total, eu só entrego para as pessoas que eu esperei a vida toda partes. Então eu não quero entregar partes de mim para quem Deus colocou na minha vida para amar inteiramente. Então existem princípios que vão me preservar para que eu possa entrar numa relação de aliança, porque Deus, ele é uma relação trinitária, Deus é uma comunidade de amor, ele é amor e tem uma maneira de amar. Deus se relaciona por meio da aliança. O que é aliança? Quando dois se tornam um. Então, o que é a Trindade, né? É um único Deus, uma unidade indivisível. Mas, ao mesmo tempo, há uma pluralidade de três pessoas que são plenamente Deus, que quando elas se relacionam, elas se unem e comprovam a sua unidade indivisível. E ele coloca esse DNA, né? Essa impressão de Deus nas relações humanas e na instituição familiar. Porque é uma unidade indivisível, porém, são duas pessoas completamente diferentes, que quando se relacionam, elas se unem, se complementam e comprovam a sua unidade. Por isso que é muito complicado você entrar nessa conversa com a cultura se não há, pelo menos, uma predisposição a entender a lei no sentido do princípio espiritual que regula esse padrão ético das escrituras, né? Quando você entende o princípio, a lei espiritual, o quanto isso vai te beneficiar, né, na construção da vida familiar, na instituição familiar, você começa a zelar por esse princípio. A gente sai do campo abstrato, subjetivo, e começa a perceber que realmente esses princípios eles funcionam uma vez que são aplicados, né?